Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 9, verso 11. Amós 9, verso 11. O texto diz o seguinte: naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e fecharei as suas brechas, e levantarei as suas ruínas e as edificarei como nos dias antigos, para que possua o resto de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz isso. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o lavrador alcançará o segador e o pisador de uvas ao que semeia, e as montanhas destilarão vinho doce, e todas as colinas se derreterão. Pai, fale conosco nessa noite, fale aos nossos corações, que a sua vontade perfeita, boa e agradável seja feita em nossas vidas, em nome de Jesus. A chave da nova aliança é descanso, é descansar. Quando você descansa, algo na sua vida, da parte de Deus, acelera, aumenta a velocidade. Quanto mais descansar em Cristo, maior avanço de conquista. O descanso não é ausência de obras, de trabalho. A verdade é que o descanso é o trabalho e as obras direcionada pelo Espírito Santo, pela dependência do Espírito Santo. Então, descansar é avançar, descansar é conquistar. Porque quando eu descanso em Cristo, eu estou pegando o seu trabalho, assumindo as suas conquistas como minha. Eu tomo posse daquilo que Ele fez. Então eu posso descansar. Eu estou entrando no trabalho de Cristo. Eu estou entrando na obra de Cristo. Não no meu trabalho, não na minha obra, não no meu esforço, mas no esforço, no trabalho executado do Filho de Deus. Sabe, quando você descansa em Cristo, o que normalmente levaria meses ou anos para se realizar, acontece de uma forma sobrenatural. É um espaço de tempo que não tem lógica dentro da conquista que foi alcançada, dentro do resultado que foi conquistado. O descanso te conecta com um poder sobrenatural, bênçãos que somente descansando em Cristo eu posso acessar, eu posso viver, eu posso tocar, eu posso trazer à existência. O que Deus pode fazer na sua vida nesse ano de 2022? Quais são as conquistas que você vai ter nesse ano de 2022? Quais são os inimigos que você vai conseguir vencer nesse ano de 2022? O que vai mudar na sua vida nesse ano de 2022? Vai depender da entrega que você vai ter do Espírito Santo, de sua direção, de seu poder, de sua autoridade, de sua santidade. Quanto mais entrega, maior autoridade, maior poder,
maior governo. Nesse texto, Deus está falando que vai restaurar a aliança da graça, que traz descanso. A graça traz descanso. Porque na graça, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Eu não estou por conta própria. Eu não estou na minha força, eu não estou na minha capacidade, mas eu estou sendo guiado e movido e direcionado pelo poder e autoridade que há no Filho de Deus. O Espírito Santo me conduz ao destino, Ele me conduz ao meu desígnio, Ele me leva para a terra prometida, e os meus inimigos não podem me parar quando o Espírito Santo me empurra em direção ao meu destino. Você se torna irresistível. Um tempo de descanso, mas de grandes conquistas. Um tempo de descanso, mas de grandes avanços. Deus está falando que vai restaurar o tabernáculo de Davi para a igreja. Deus está reconstruindo o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi é uma imagem da igreja, que está sobre a nova aliança da graça. Essa reconstrução do tabernáculo de Davi começou quando a igreja primitiva nasceu. Quando ela foi gerada no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi dado, foi enviado. Ali começou um novo tempo. O Espírito Santo encheu os discípulos e a igreja primitiva nasceu. Ela veio à existência. Nessa época a igreja era jovem. Você vai ver nas epístolas de Paulo, grande conversas e ensinos relacionados à lei e à graça. Era uma igreja nova que ainda estava apegada à lei, aos rudimentos antigos. Embora eles fossem salvos pela graça e recebessem os dons do Espírito Santo, eles ainda tinham esse conflito sobre guardar ou não guardar a lei. Se os crentes ainda precisam guardar a lei para ser salvo ou não, esse era o grande dilema. Mas será que você não tem que guardar a lei para ser salvo? Essa era a grande discussão, esse foi um dos grandes temas que o apóstolo Paulo trabalhou em suas epístolas. Crentes judeus insistiam que os gentios precisavam guardar a lei. Mas é tão controverso, porque Deus ele fala que na nova aliança ele ia escrever suas leis e seus mandamentos em nossos corações. O autor da lei ia morar dentro de nós. Se a lei e os mandamentos de Deus estão no meu coração, e aquele que escreveu a lei mora dentro de mim, é só eu seguir o que ele diz. Eu não preciso de uma placa dizendo não faça isso, não faça aquilo outro. Ele dentro de mim, ele pode me aperfeiçoar e me edificar como um templo que vai engrandecer o nome de Deus. Você está me entendendo? O autor da lei mora dentro de mim. Então a salvação não vem de guardar a lei, como era a discussão aqui nesse tempo. A salvação vem de crer no Filho de Deus, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não de guardar a lei. Obedecer a Deus, agradar a Deus,
gerar frutos para Deus, é o resultado do novo nascimento. Agradar a Deus, santidade, não é o que eu tenho que fazer para ser salvo. São os frutos que eu gero depois de salvo. E que não sou eu, não é de mim, não há glória pela minha santidade, não há glória pela minha retidão, é o Espírito Santo em mim que acerta, ajusta o meu caminho, a minha vida, e isso exalta o nome de Deus. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É um presente de Deus para você. Ninguém pode ser salvo por si mesmo. Ninguém pode ser salvo por obedecer à lei. Mas você pode ser salvo se crer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo por toda a eternidade, sentado à direita de Deus agora, num trono de autoridade e poder. O seu nome é escrito no livro da vida quando você crê no Filho de Deus. E a eternidade começa a partir desse instante. Então esse assunto de guardar a lei para ser salvo, não é de hoje, gente. É antigo. É da igreja primitiva. Essa discussão, ela é antiga. Porque ela está presente nos dias de hoje, a gente acha que é do nosso tempo. Não. Já se discutiu muito sobre isso na igreja primitiva e os registros estão lá na Bíblia. Este assunto foi discutido com o Conselho de Jerusalém em Atos 15. Depois você lê lá, em detalhe. E durante essa reunião, o apóstolo Pedro foi o primeiro a pregar. E ele disse o seguinte aos gentios. Atos 15, verso 10. Agora, portanto, por que você testa a Deus, colocando um jugo no pescoço dos discípulos, que nem nossos pais e nem nós fomos capazes de suportar? Um jugo, um peso, uma carga, uma responsabilidade que nem nossos pais e nem nós fomos capazes de suportar. Pedro, ao falar isso, ele não estava se referindo à circuncisão apenas, como é um dos assuntos que está sendo discutido aqui, um dos tópicos. Porque a circuncisão era algo com que os judeus haviam convivido por gerações. Mas Pedro, quando falava de um jugo, ele estava se referindo a toda a lei, os 10 mandamentos dados no Monte Sinai, que os judeus não tinham sido capazes de cumprir. Nenhum homem foi capaz de cumprir. E Pedro, ele era contra colocar esse fardo da lei sobre os gentios, sobre os novos convertidos, sobre aquela igreja que estava nascendo. Ele não era a favor de colocar aquele peso, aquela responsabilidade de agradar a Deus, de ser reto aos olhos de Deus. Olha que coisa pesada. Olha que coisa mais difícil. Olha que coisa mais impossível. Alguém aqui consegue imaginar, sem a ajuda do Espírito Santo, você agradar a Deus? Levanta a mão que eu quero te conhecer. Alguém acha que, não, eu tenho capaz de ser santo, escrever meu nome no livro da vida, agradar a Deus sem a ajuda do Espírito Santo? Ninguém. E esse era o jugo que queriam colocar sobre os crentes da igreja primitiva. E é o mesmo jugo que muitas pessoas querem colocar em nós hoje.
E Pedro era contra isso. Então Pedro fez essa humilde declaração. Olha só, verso 11 de Atos 15. Mas cremos que pela graça do Senhor Jesus Cristo seremos salvos assim como eles. Sabe o que Pedro está dizendo? Seremos salvos assim como eles. Ele está falando dos gentios. Veja, o contexto de judeu falando, olha, pela graça do Senhor Jesus Cristo, os gentios estão sendo salvos e nós também seremos como eles estão sendo. Era bom que os judeus seguissem o exemplo dos gentios. Era interessante, era inteligente. Salvos pela graça e não por guardar a lei. Salvos por causa da misericórdia, da graça, do amor de Deus e não pela performance humana. Se você depende de ser abençoado pelo seu bom comportamento, você está perdido. Se você for abençoado pela sua performance, olha, o seu futuro não vai ser legal. Mas se você espera ser abençoado por causa do amor de Cristo por você, se prepare para receber aquilo que você não merece receber, porque os céus vão se abrir sobre a sua cabeça e bênçãos que você é incapaz de contar serão derramadas sobre você. Tiago, irmão de Jesus, ele se levanta aqui e cita o profeta Amós, dizendo que a nova aliança é o cumprimento da profecia de Amós. Olha só no verso 15 até o 17 de Atos 15. Olha só o que diz. E com isso concordam as palavras dos profetas. Assim como está escrito, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. Vou restabelecer, vou reconstruir. Alguns acreditam que a reconstrução do tabernáculo de Davi acontecerá só no milênio. Mas podemos ver que na verdade já começou desde a igreja primitiva. O tabernáculo de Davi, ele não tinha o véu separando a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficava debaixo de uma tenda e o povo todo vendo a arca se aproximando e dançando e adorando a Deus. Veja, não é algo para o milênio. Aconteceu quando o véu se rasgou de cima a baixo, na morte de Jesus Cristo, onde a presença de Deus se tornou acessível a todo aquele que crê no Filho de Deus. O tabernáculo começou a ser reconstruído ali, na cruz do Calvário. E o tabernáculo de Davi é uma imagem da igreja sobre a nova aliança da graça. Busque a presença de Deus. Dependa da presença de Deus. Tenha sede, tenha fome da presença de Deus. Valorize a presença de Jesus. Porque Ele é o pão da vida. Ele é aquele que tem uma água que se Ele te der, você jamais vai ter sede. Ele é o único que pode te levar ao Pai de volta. Ele é o único que pode escrever o seu nome no livro da vida. Ele é o único que pode remover os seus pecados. Ele é o único que pode fazer você receber autoridade e poder para ser feito filho de Deus. Busque Jesus, tenha sede de Jesus, tenha desejo por Ele, queira a presença dEle.
Essa é uma das principais características do tabernáculo de Davi. A presença de Jesus. A presença dele, nítida, real. Quando o tabernáculo de Davi foi estabelecido pela primeira vez, era uma tenda, onde a arca ficava debaixo dessa tenda. Davi foi aquele homem, aquele jovem que sempre teve o desejo de trazer a arca de volta, no meio do povo. Trazer de volta para o Monte Sião, trazer de volta para Jerusalém. A Arca da Aliança era um desejo que ardia no coração de Davi. Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Isso é citado na Bíblia. Apóstolo Paulo registra que Deus chamou Davi assim. E o profeta Samuel chama Davi da mesma coisa, homem segundo o coração de Deus. Quando Deus estava procurando por um rei para Israel, ele procurava um homem que seguisse seu coração. Um homem que soubesse aquilo que Deus tinha no coração. Um homem que ia fazer o que agradava a Deus. Um homem que gostaria de estar próximo de Deus. Um homem que tivesse sede e fome de Deus. Por isso Deus gostou de Davi. Porque ele possuía essas características. 1 Crônicas 28, verso 4. Diz: porém o Senhor Deus de Israel me escolheu antes de toda a casa de meu pai para ser rei de Israel para sempre. Porque escolheu Judá para governar, e da casa de Judá a casa de meu pai, e entre os filhos de meu pai, ele gostava que eu me fizesse rei sobre todo o Israel. Sabe o que Davi está falando? Deus gostou de mim. Deus olhou para mim e gostou de mim. Igual o apóstolo João. Gente, João, ele falava, eu sou o discípulo a quem Jesus ama. E eu sempre falo isso aqui. Se a base do seu relacionamento com Deus é o amor de Cristo por você, você vai longe. Mas se a base do seu relacionamento com Deus é o seu amor por Jesus, o diabo te pega na próxima esquina. Porque se a base do seu relacionamento com Deus for o seu amor por Deus, você sempre vai sentir que fez pouco. Você sempre vai sentir que falhou. Você sempre vai sentir que o relacionamento não está legal. Você sempre vai sentir que poderia ter feito mais e não fez. Você vai se sentir desqualificado, fora do contexto. Ele fez tudo por mim, eu não estou fazendo nada por ele. Mas se a base do seu relacionamento é o amor de Cristo por você, não tem nada que te tira desse relacionamento e da presença dele. Porque aí você não vai ficar, eu fiz muito. Não, a questão é, meus olhos estão no que Cristo fez por mim, e não o que eu fiz por ele. E logo, isso me transforma numa nova pessoa, eu vou nascer de novo, as coisas velhas vão passar, e tudo vai se fazer novo. E eu vou me tornar algo que ele vai edificar. Não que meus braços edificaram. E Davi era esse homem. Ele falou, ele gostou de mim. De tantas tribos, de tantos irmãos na casa do meu pai, Deus olhou para mim e falou, eu gostei desse rapaz. Eu gostei desse jovem. Deus gostou dele para fazê-lo rei sobre Israel. Mas agora guarde isso aqui, que eu vou falar agora. Por que Deus chamou Davi de homem segundo o seu coração?
Alguns vão dizer que é porque ele se arrepende rápido quando pecou. Ele teve um arrependimento rápido. Alguns ensinam isso. Mas houve outros na Bíblia que também se arrependeram rápido. E Deus não chamou esses outros de homens segundo o meu coração. Esses outros não receberam esse título. Então a razão não é essa. Existe uma razão específica que existia em Davi, que não existia nos outros, para Deus falar, homem segundo o meu coração. Davi foi o único que teve o desejo intenso de trazer a arca. O profeta já havia profetizado que Deus queria restaurar o tabernáculo de Davi. Quando Davi surge com esse desejo genuíno de trazer a presença de Deus para o meio do povo, para o meio da nação, ele está se alinhando com a palavra profética de Amós, e Deus fala, homem segundo o meu coração. Ele entendeu que eu quero restaurar a minha presença no meio do povo. Davi era um cara diferente. Foi o único que pensou como Deus estava pensando, que desejou o que Deus esperava. O trono da presença de Deus, de Kiriat Jearim, para o Monte Sião, para o seu devido lugar. Veja, o rei Saul foi o primeiro rei de Israel, mas ele não teve coragem de buscar a arca. Ele não teve coragem de buscar a presença de Deus para o meio do povo, de trazer a arca para Jerusalém. Ele não teve essa atitude. A arca, toda vez que você vê a arca da aliança na Bíblia, lembre de Jesus. É uma imagem de Jesus, é uma imagem do Filho de Deus. Então, trazer a arca é trazer Jesus. Colocar a arca no meio do povo é colocar Jesus no meio do povo. É o que nós estamos fazendo aqui. Colocando Jesus no centro da sua vida. Colocando Jesus no centro da nossa mensagem. Colocando Jesus no centro das nossas motivações. No centro do nosso desejo. Jesus no centro. A forma como você trata o amado Filho de Deus é a forma como Deus o tratará. Negue a Jesus e você não será salvo. Jesus é a chave. Jesus é o caminho para a eternidade, para a vida eterna. Honre a Jesus e Deus irá honrar você. Promova Jesus e Deus vai promover você. Rejeite Jesus e Deus irá rejeitar você. Mas se você aceitar Jesus, Deus te aceita como filho. Filho de Deus. E aí o Espírito Santo começa a testificar dentro de você que você é filho, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo de todas as coisas. É disso que se trata a salvação. De aceitar seu filho. Não se trata apenas de crer em Deus. Se trata de aceitar Jesus. Aceitar Jesus é aceitar o plano que Deus executou através de Cristo para que você fosse salvo. Ninguém mais na história da humanidade executou um plano para te salvar. Nenhum homem, nenhuma mulher na história teve essa capacidade, esse poder ou essa autoridade. Jesus foi o único que executou um plano para te salvar. Foi o único que pensou na sua salvação. Foi o único que pensou no seu futuro, na sua eternidade, na sua vida, no seu bem-estar. Ninguém mais. Por isso, não há salvação fora dele. Porque ele foi o único que pagou o preço pelos pecados.
Ele foi o único que te justificou. Justificou. Justificar é mais do que perdoar. É esquecer. É apagar. Por isso que Deus fala na nova aliança, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Na antiga aliança ele fala, eu não vou esquecer dos seus pecados, eu vou visitar o pecado dos pais nos filhos, da terceira até a quarta geração. Mas na nova aliança, por causa de Jesus, por causa do sangue de Jesus vertido na cruz, ele diz, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Justificação é esquecer, é apagar. Era comum, naquela época, um rei justificar um criminoso. E quando ele justificava um criminoso, ninguém poderia acusá-lo de mais nada. A ficha dele era completamente apagada. Ele não só era perdoado, não haveria mais registro dos seus erros. Jesus não te perdoou, Ele te justificou. É mais do que perdão. Perdão você ainda lembra, né? Eu te perdoei daquilo que você fez. Jesus fala, eu te justifiquei. De que, Jesus? Não me lembro. Eu não me lembro mais. É daqui para frente, é eu com você daqui para frente. Deus não olha passado. O carro de Deus não tem retrovisor. Só olha para frente, para o futuro, aquilo que o Espírito Santo pode fazer junto com você e construir um futuro extraordinário. Quem gosta de passado é o diabo. Por isso que tem gente que gosta de falar do passado. Deixa eu te falar o que aconteceu com você ano passado. Quando vier com esse papo, fala para trás de mim, chifrudo. Satanás para trás de mim. O meu Deus não olha para trás, Ele só olha para frente. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. É disso que se trata a salvação. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Sabe, a Arca da Aliança sempre foi intenção de Deus que ela fosse a maior expressão, a mais clara expressão do seu Filho amado Jesus Cristo. Deus deu as instruções para a construção da Arca no Monte Sinai. Engraçado, a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, a figura de Jesus, foi construída na montanha onde Deus deu os 10 mandamentos. O coração de Deus não estava cheio da lei quando Ele deu a lei, porque naquele dia também Ele deu o mapa da arca. O coração de Deus estava cheio de Jesus. Porque veja, quem pediu a lei foi o povo. Quem deu como construir a arca foi Deus, o povo não pediu isso. O povo falou, nos dê a sua lei, os seus mandamentos, e nós iremos obedecer, e o Senhor nos abençoa de acordo com a nossa obediência. É a oração mais tola que alguém pode fazer. Eu quero ser abençoado pelo amor dele, pela minha performance, eu não quero de jeito nenhum. Mas veja, no Monte Sinai, o povo pede a lei, Deus dá a lei. Só que Ele dá também a arca. Ele já projeta Jesus. Porque Ele já sabia
que o povo não seria capaz de cumprir a lei. O povo ia falhar. Então, quando Moisés passou 40 dias com Deus no alto da montanha, ele não passou 40 dias falando com Deus sobre a lei. Ele passou 40 dias com Deus falando sobre o tabernáculo, onde tudo no tabernáculo exprime a sua glória, a glória de Deus, e aponta para a arca da aliança, que é uma figura de Jesus. No centro do tabernáculo está a arca da aliança. É a peça mais importante do tabernáculo. Era onde o sangue do animal era aspergido, derramado. Mas como nós, nos dias de hoje, podemos valorizar a arca da aliança? Da mesma forma que Davi fez, valorizando e buscando Jesus. Você quer valorizar a arca da aliança como Davi valorizou? Coloque Jesus no centro, valorize a presença de Jesus, valorize o relacionamento com Jesus, valorize, traga Ele para dentro da sua casa, traga Ele para dentro da sua empresa, traga Ele para dentro da sua família, coloque Jesus no meio, coloque Jesus no centro, coloque Jesus dentro. Isso vai agradar a Deus. Quanto mais vemos Jesus e sua obra consumada, mais entramos no seu descanso. Por isso que ele disse, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, ir para Jesus é alívio. Eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu estou oprimido, e Jesus fala, venha a mim e eu vou te dar alívio. Venha a mim e eu vou te aliviar. Ei, se você está sofrendo muito estresse, se você está muito cansado, se você está se sentindo esgotado, é hora de você colocar Jesus dentro dessa área da sua vida que está te esgotando. Está faltando a arca. Faça como Davi, busque a arca. Coloque a arca dentro. Jesus deseja que você vá até Ele. Jesus quer que você se interesse na presença dEle. Em que Ele esteja no meio, dentro. No grego, esse verso, essa frase que diz, venha a mim, e eu vou te dar descanso. Quando você vem a Jesus, Ele te toca em repouso. Ver Jesus é desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para você. É acessar algo que você não pode gerar no natural, no seu esforço, na sua capacidade, nas suas habilidades, na sua inteligência, com seu dinheiro, com seus bens. É algo que só Ele pode te dar, porque vai além do natural, mas é tudo aquilo que você necessita. Jesus pode te dar aquilo que você busca e nem sabe que está buscando. Jesus pode matar essa fome que você nem sabe de que é essa fome. Tem gente que vive com tanta fome, que vai tentar procurar matar essa fome no álcool, com cigarro, com vícios, com sexo, com um monte de coisa. Ele está com fome e ele não sabe de quê.
Então ele começa a experimentar tudo que tem no mundo, mas só Jesus pode te dar um pão, só Ele pode te dar uma água, e aquilo que Ele te der vai durar por toda a eternidade e vai te satisfazer. A satisfação interior do homem só pode ser alcançada em Jesus. Em mais ninguém e em mais nada. Então, quando Deus deu instrução sobre como construir a arca, o seu coração estava cheio do seu filho. Deus deu a lei para mostrar aos homens que eles são pecadores. E Ele deu a arca para mostrar a eles Jesus. O amor dele pelos homens. Em Apocalipse, tem as cartas que foram escritas às igrejas. E cada carta tem um objetivo diferente para uma igreja diferente, uma necessidade diferente. E eu quero pegar um exemplo aqui para poder te mostrar. E aí a gente finaliza a mensagem. Para você ver como que é importante a presença. A igreja de Éfeso, Deus escreveu uma carta para ela. Ele dizia que ela havia deixado o seu primeiro amor. Ele estava dizendo: vocês deixaram de me amar. E uma parte do texto de Apocalipse 2, verso 1 diz: anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Esse era um motivo que eles abandonaram o seu primeiro amor. Eles esqueceram que o objetivo era Jesus estar no meio. Era Jesus estar no meio deles. Eles se encheram de sua capacidade, eles se encheram do seu orgulho, eles se encheram de suas obras. Eles não entenderam que era pelo Espírito Santo. Por isso, a carta diz sobre o primeiro amor. Eles deveriam voltar ao primeiro amor. Eles deveriam voltar a depender. Eles deveriam voltar a colocar Jesus no centro. Jesus no meio. Qual é a área da sua vida que Jesus não está no meio, no centro? Porque às vezes a gente coloca Ele em algumas áreas no meio, em outras não. Mas Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele não te quer pela metade. Ele não quer só um pedaço de você. Ele quer você inteiro. Você é incapaz de fazer as coisas sozinho. Entenda isso. Traga a arca para o meio. Traga a presença de Cristo para o meio. Isso faz toda a diferença. Isso muda tudo na sua vida.
Davi buscou e se dedicou a buscar a arca. E isso rendeu a ele um título único entre todos os homens da Bíblia. O quanto você valoriza a presença de Jesus. O quanto você permite que Ele entre na sua vida. E que Ele seja rei. E que Ele governe. E que Ele cuide de você. Deus pode estar olhando para pessoas aqui que receberam, internalizaram essa mensagem. Porque o alvo de tudo isso que foi dito aqui essa noite é, em resumo, coloque Jesus no centro da sua vida. Coloque Jesus no meio da sua casa. Dê a Ele a posição que Ele merece na sua vida. Descanse. E ao descansar nele, você vai decolar. Você vai voar alto. Porque aí já não é você. É Cristo em você.